Olá, eu sou Elisa Tawil e esse é um vídeo exclusivo para o programa Mentoria Colaborativa Nós por Elas. Eu sou consultora, mentora, idealizadora do movimento Mulheres do Imobiliário, host do podcast Vieses Femininos e LinkedIn Top Voice. E hoje vou falar com vocês sobre um tema liderança. Afinal, o que define liderança? Liderança é um conjunto de habilidades, mas mais do que isso, liderança é uma atitude que você tem na sua vida. E para a gente evoluir mais nesse tema e decorrer sobre como que a gente vai falar de liderança no mundo como a gente enfrenta hoje, eu trouxe aqui uma frase de Simon Sinek, que é um ator americano, que diz o seguinte: líder tem uma coisa, seguidores. Aquele que levanta a mão e se voluntaria para ir aonde você está indo. Para liderar outros, você precisa ter a visão clara de um mundo que não existe e que poderia existir. Desse ponto que ele fala e nos provoca a refletir, eu quero colocar aqui uma questão desse momento que a gente vive. Nós vivemos uma crise de liderança. Por que crise? Porque como é que a gente vai liderar e fazer com que outros nos sigam quando a gente não tem uma visão clara do nosso mundo? Onde a gente não tem uma visão clara para onde nós estamos indo. Daí o conflito de liderar em tempos do mundo cada vez mais VUCA. Você já deve ter ouvido esse termo. Esse é um termo que surgiu no início da década de 90 e que define, o mundo como um ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. É um termo que deriva do inglês, daí o incerto do uncertain. Mas vamos evoluir um pouco mais sobre esse termo do VUCA. A gente vive um momento único no mundo, um momento que o mundo parou por conta de uma pandemia. Como pensar num futuro tão volátil, tão incerto e complexo e falar de liderança ao mesmo tempo? Como você atrai seguidores, como que você lidera aonde você não consegue enxergar um planejamento de longo prazo? Onde a gente precisa focar no planejamento de curtíssimo e quem sabe médio prazo. É aqui que eu quero falar com você sobre liderança. É desse momento onde a gente para refletir como eu lidero num contexto VUCA. Desse ponto, eu quero evoluir um pouco mais e te provocar a pensar junto comigo. Liderança não é gestão. Um bom líder não é necessariamente um bom gestor. E um bom gestor não é um bom líder. Pode não ser um bom líder. Idealmente, a gente gostaria que os líderes fossem bons gestores e vice-versa, mas uma coisa independe da outra. E liderança e gestão estão em ambientes diferentes. Quando a gente entende que liderança não é gestão, a gente começa a evoluir um pouco mais. Como que eu faço para incorporar liderança na minha vida? Como que eu faço para, além de entender de gestão, também ter uma atitude de liderança? O próximo passo é a gente compreender 3 habilidades que a gente começa a ouvir quando a gente fala desse ambiente corporativo, quando a gente fala de habilidades necessárias. Você já deve ter ouvido falar das hard skills. Hard skills são aquelas habilidades que você pode tangibilizar, são habilidades que você pode aprender. Um curso, um treinamento, uma língua. Essas são hard skills. Geralmente são aquelas que você coloca as habilidades do seu currículo. Quantos cursos você fez, qual a sua formação. Mais recentemente, a gente ouve falar de soft skills. Soft skills são habilidades mais intangíveis. São aquelas ligadas à flexibilidade, resiliência. Também se fala de liderança como uma soft skill. Soft skill também você consegue aprender. Um curso de oratória, por exemplo, você aprende uma soft skill. Um curso de comunicação não violenta é uma soft skill. Um curso de negociação é uma soft skill. Agora você deve estar se perguntando qual seria essa terceira habilidade. Essa terceira habilidade é a real skill, são as habilidades reais. As habilidades reais, você precisa incorporar a sua atitude.
E é aqui que entra a questão da liderança. Porque não adianta você ler tantos livros forem necessários para saber tudo sobre liderança. Não adianta você fazer quantos cursos forem necessários sobre liderança. Se você não tiver uma atitude de liderança na sua vida, você não é líder. Você não tem uma atitude de liderança, você não pratica a liderança. Liderança é quem você é na prática. É você incorporar os seus conhecimentos, sim, suas habilidades técnicas, é incorporar, sim, as suas soft skills, mas mais do que isso, é agir com congruência, é agir quem você é, interno e externamente. É o alinhamento entre aquilo que você sabe, aquilo que você sente, com aquilo que você faz. Isso é liderança. É equilibrar todos esses atributos nas suas atitudes. E voltando ao que eu disse no começo, aí sim você tem seguidores. Porque você constrói um futuro a partir daquilo que você acredita. E hoje, quando a gente tem um futuro tão incerto, um horizonte tão nublado, tão distante daquilo que a gente consegue imaginar, a gente precisa resgatar internamente quem nós somos e o que nós acreditamos. É desse resgate interno, do autoconhecimento, um processo evolutivo que a gente começa, mas nunca termina, que a gente vai conseguir exercer liderança e ter uma atitude como líderes na nossa vida. É desse espaço que eu quero deixar com vocês hoje essa reflexão. Tem um gráfico que eu gosto de provocar essa reflexão, que a gente avalia o que eu sei da minha vida, o que eu não sei na minha vida, o que eu sei que eu não sei, mas tem uma porção muito grande daquilo que eu não sei que eu não sei. Quando a gente começa a entender essa complexidade, né, onde a gente sabe o que a gente sabe o que a gente precisa aprender para saber mais, sabe o que eu não sei, em quais aspectos eu não consigo, né, atingir, quais áreas eu não consigo atuar. Mas não saber o que você não sabe ainda é o início de uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de conhecimento, e que eu te convido a avançar nesse processo evolutivo e a ousar conhecer aquilo que você não sabe, que você não conhece. E aí eu deixo aqui a minha provocação final para que você pense e reflita como que você está distribuindo no seu gráfico de habilidades, hard skills, soft skills e real skills, as habilidades reais. Quando você fizer esse balanço da sua vida, você vai começar a ter uma sensibilidade sobre o seu estilo de liderança. Como você tem colocado a liderança na sua vida, mais do que isso, como você tem tido uma atitude de líder, uma atitude de liderança na sua vida. E lembre-se, o líder que você é a pessoa que você é, na prática. Então não adianta você ter todo o conhecimento adquirido, habilidades adquiridas, se você não praticar isso no seu dia a dia. Isso é uma atitude de liderança. Essa é uma atitude de líder. Qualquer dúvida que você tiver, se quiser ampliar ainda mais o seu conhecimento, os seus estudos nessa área, eu estou à disposição. Fica aqui os meus contatos e a gente continua essa conversa num outro momento. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Eu sou Elisa Tawil e deixo você aqui com o programa Mentoria Colaborativa Nós por Elas.